Oi, gente! Como vocês estão? Como foi esses últimos dias de vocês? Hoje a Argentina ganhou. Eu não entendo nada de futebol. Eu ia falar, eu não entendo, eu ia falar que eu não entendo, eu entendo pouco de futebol, mas na verdade eu não entendo nada. Mas eu não queria que a Argentina ganhasse, porque eles são bem escroto, assim, com o Brasil, eu acho. Mas, né, eu não assisti o jogo, eu tava limpando a minha casa na hora que tava passando o jogo. Mas depois eu vi que a Argentina tinha ganhado, eu fiquei... E é bem foda, né? Quando você não assiste o jogo, aí você vai entrar assim no Instagram, aí tem hora que você acha que quem ganhou foi o outro time, aí depois você olha e você acha que quem ganhou foi o outro. Daí eu pesquisei no Google e aí tava lá que a Argentina tinha ganhado. Mas o vídeo hoje não é sobre isso, não é sobre a Argentina e a França. Eu queria falar um pouquinho hoje com vocês sobre o meu transtorno alimentar. Como começou, contar um pouquinho da minha história pra vocês. Eu criei esse canal, acho que eu já falei em alguns vídeos, que eu criei esse canal pra eu conversar mesmo, porque eu amo conversar. E eu criei esse canal pra falar coisas assim que eu gosto, mais pra conversar, pra falar sobre minha vida, pra talvez falar coisas que pra vocês sejam um conselho de alguma coisa, ou pra, se você estiver passando pela mesma coisa, você ver que você não tá sozinha, que as pessoas também passam por coisas parecidas. Em 2019, eu já tenho um vídeo aqui no canal, que foi quando eu me assumi. Quando eu me assumi em setembro, daí eu comecei a trabalhar em um restaurante. E nisso eu tava ficando com uma pessoa. A gente tava ficando bem, assim, sério, sabe? Tava quase, assim, era quase um namoro. Mas hoje em dia eu vejo, gente, não caiu nessa, sabe? Se você tá ficando com uma pessoa e a pessoa fala, eu vou te pedir um dia em namoro, eu vou não sei o que tem, a pessoa não vai, sabe? Se a pessoa não pediu ainda, a pessoa tá só falando, a pessoa não vai, sabe? Tem que ser uma coisa natural. Que aí ele ficava falando que eu queria botar assim, não em parênteses, mas eu queria só botar assim uma especificação, né, pra vocês entenderem. Essa pessoa é um homem trans. Então, por isso que a minha família achou errado, minha família, depois disso eu me assumi, porque eles não entendiam que era um homem, sabe? Então, só queria botar aqui explicando pra vocês. E aí, eu tava ficando com essa pessoa, e aí, essa pessoa... Quando eu estava morando com a minha família, antes de eu me assumir, essa pessoa me olhava de um jeito. Depois que eu saí da casa da minha família, que eu, tipo assim, literalmente, eu não tinha nada, eu não tinha $1 no meu bolso. Aí essa pessoa começou a me olhar de um jeito diferente, sabe? Que ali eu tava ali, sabe? Frágil, sabe? Tipo, eu não tinha ninguém pra me ajudar. Eu tinha minha prima me ajudou. Mas, tipo assim, fora isso, eu não tinha ninguém pra me ajudar. Eu não tava mais no cantinho da minha mãe, eu não tava mais a filhinha da mamãe ali morando com ela. Eu tava assim, sabe? Eu trabalhava e o que eu trabalhava era... O primeiro dia que eu trabalhei, que eu recebia todos os dias, o primeiro dia que eu trabalhei foi pra comprar coisa pra eu comer, porque eu não tinha. E então ele me viu assim numa situação bem ruim, sabe? Que eu tinha acabado de me assumir, foi bem complicado. E aí eu percebi, sabe? Que você percebe quando a pessoa tá estranha. Eu percebi que ele tava um pouco estranho. E eu lembro que passou uns dias e ele tava assim, quase não conversava comigo. E eu já percebi, né, que tinha alguma coisa estranha. Eu já tava ali aquela pulga ali atrás da orelha. Daí eu descobri que ele tinha ficado com a ex dele, quando a gente tava junto, e era a ex que ele falava que ele nunca ia voltar, sabe? Essas coisas assim. E eu não, tipo, ponho a culpa nele, mas depois dessa situação que eu tava ali, tipo, sem a minha família, eu tava sem apoio, eu não sabia se... Na verdade, eu já sabia na minha mente, olha, eu só gosto de menina, mas naquele momento eu tava muito confusa, eu tava muito, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Então, eu lembro que a primeira vez que eu forcei o vômito, porque eu tenho bulimia, a primeira vez que eu forcei o vômito foi, eu tinha ido em um dining aqui, que é tipo esse restaurante que fica aberto até, às vezes, tipo, 24 horas. E eu fui num dining, assim, e aí daí eu comi, eu lembro que eu comi um wrap de frango, porque eu já tava fazendo dieta, mas eu comi esse wrap de frango e vinha batata frita. Daí eu comi o wrap e eu comi a batata. E eu lembro que quando eu cheguei no quartinho que eu tava morando, eu quis tirar tudo aquilo que eu tinha comido pra fora, porque eu achava que tudo que tava acontecendo na minha vida era por causa do meu corpo. Então eu achava que, tipo, que
a minha relação não tão boa com a minha família era por causa do meu corpo, eu achava isso. Todos os meus problemas eu coloquei que era o problema do meu corpo, sendo que não era. Eu não tive uma boa relação com a minha família porque eu não cresci com eles. E bem complicado pra uma criança você não crescer com seus pais. É bem difícil e hoje em dia, depois que eu comecei a fazer terapia, eu sei que tudo que a gente passa quando a gente tá adulto é coisas que a gente passou quando a gente era pequeno. E eu, infelizmente, já passei, assim, por muita coisa. Se um dia vocês quiserem que eu fale em algum vídeo, algumas coisas, assim, eu prefiro não falar, mas outras que, pra mim, hoje em dia é um pouco mais leve, eu consigo conversar numa boa. Então, todos os problemas eu coloquei ali, e dali começou. Mas eu lembro... Desculpa. Eu lembro que, desde que eu era pequena, eu sempre fui gorda. Sempre tive mais peso. Hoje em dia eu vejo as fotos, eu vejo que eu não era gorda, sabe? Mas eu sempre tive mais peso que as minhas amigas. Eu sempre tive, sabe? Eu vim emagrecer depois que eu me assumi. Que aí, tipo, eu emagreci. Porque eu comecei a ter o transtorno alimentar. E daí eu só fui emagrecendo, sabe? Não foi, natural. Tipo, como fala, natural, sabe? Foi indo, não. Foi porque eu comecei com uma transtorno alimentar, então daí eu emagreci. Mas eu sempre tive mais peso que as minhas amigas. Eu sempre tive mais peso que a minha prima, que eu cresci com a minha prima. Sempre tive mais peso que ela, que minha prima é magrinha. E desde pequenininha eu sabia já que sabe, eu era um pouquinho diferente, porque tem aquelas coisas, né, eu andava em 3, eu e 2 meninas, amigas minhas daquela época, quando eu tava na escola. E aí os menininhos sempre achavam elas bonitas, e pra mim não, tipo assim, sempre achavam elas bonitas e eu não. Tanto é que às vezes, tipo, vinham cumprimentar elas e eu não, então, só que foi uma época que eu não me importava, sabe, desde pequenininha até os meus 18 anos, que foi quando eu participei desse livro, que é da Fernanda do Vale. Eu também vou falar pra vocês sobre esse livro. Desde que eu tinha 18 anos nesse livro, se eu não me engano, ou já tinha 19, eu não lembro. Mas aí desde pequenininha, até mais ou menos essa idade, antes de eu me assumir, eu tava assim de boa, sabe? Claro, com certeza, tipo, de vez em quando, assim, eu ficava meio pra baixo, que eu batia, assim, uma bad de eu me sentir gorda, ou me sentir feia, só que no outro dia eu já tava me sentindo maravilhosa, sabe? Me arrumava, botava salto, fazia a maquiagem mais, assim, exuberante que eu poderia fazer, e eu não me importava, sabe? Foi tudo, assim, depois que eu me assumi, que aí eu acho que coisa, assim, desde pequenininha veio, e aí foi quando eu comecei com o meu transtorno alimentar. Mas eu não lembro de eu ficar, sabe, triste ou chorando assim quando eu era pequenininha por causa do meu corpo. Eu lembro que de vez em quando algumas coisas me incomodavam, né? Não posso falar que não, algumas coisas me incomodavam, mas eu não lembro de eu ficar assim, nossa, ai meu Deus, eu quero tomar muitos remédios que eu quero emagrecer, eu quero ficar sem comer, eu quero emagrecer. Não, eu não era muito assim. E isso tudo é indústria, né? Tipo, essa coisa do corpo da moda, né? Porque tem hora que você ter o peito grande é super lindo na moda, tem hora que ter a bunda grande é lindo, tem hora que o corpo todo, tipo, magro é lindo, tem hora que o corpo... Eu não lembro de ter tido uma moda que o corpo gordo é bonito, mas o corpo, assim, como eles falam, medium size, tipo, médio, é bonito, sabe? É sempre uma moda. E não, todos os corpos são bonitos, né? Todo corpo que você tem... Eu aprendi quando eu participei desse livro que o nosso corpo é o nosso templo. A gente tem que cuidar dele, a gente tem que... Se você tá saudável, é isso que importa. E você tá se amando, é isso que importa, sabe? Eu também não romantizo se você tá, tipo assim, com a sua saúde mal... por causa que você tá overweight, que você tá com peso a mais. Mas se você tá saudável e se você se ama, é isso que importa. Porque também tem muita gente magra que não tá saudável. Às vezes, eu já li muito, porque eu já fiquei em alguns grupos, assim, sobre corpo e sobre transtorno alimentar, que às vezes você vai no médico, o médico, ele nem olha pra você direito, ele nem, tipo... Ele só vê o seu corpo ali e ele fala, deve ser tal problema, você tem que perder peso.
E isso é verdade, que eu lembro que eu já fui várias vezes no médico quando eu era menorzinha. E às vezes a médica nem tocava em mim, ela já falava que eu tinha que perder o peso, por causa de que eu ia dar problema e não sei o que tem. E eu nunca, assim, na verdade, eu tive problema. Teve uma época, antes de eu vir pra cá, que eu tava no Brasil, que eu fui pra Minas. E daí em Minas eu comi muito. Nossa, eu comi demais. E aí quando eu voltei, eu tava muito sobrepeso e aí começou a me dar colesterol alto. Foi a única época, assim, que eu lembro que eu tive algum problema, assim, de saúde. Mas, foi isso. E aí depois eu lembro que quando eu comecei, que eu fui, né, dando continuidade com a minha bulimia, com o meu transtorno alimentar, eu não conseguia parar, sabe? Começou bem pouco, tipo, eu fazia isso, sei lá, 1 ou 2 vezes na semana, depois começou toda noite. Eu não comia nada durante o dia, eu só tomava café. E aí, às vezes, eu almoçava onde eu trabalhava, às vezes eu não comia nada. E à noite eu tinha compulsão. Aí daí eu comia muito, muito e depois eu vomitava. Foi assim que eu fui emagrecendo. E continuou assim, ó, por muito tempo, até... Posso dizer assim, até outubro, novembro de 2020, que eu fiquei assim. Aí, depois disso, eu fui parar no hospital por causa da minha... Por causa que eu tentei suicídio, eu fui parar no hospital. Aí depois que eu saí do hospital, eu saí bem assim, querendo, sabe, ter um novo rumo da minha vida, querendo ser uma pessoa diferente, não aceitando algumas coisas que eu aceitava antes. Eu saí bem disposta a mudar, sabe, bastante coisa na minha vida. E aí nisso eu estava em um relacionamento com uma outra pessoa, já não era mais um menino do começo. Eu tava no relacionamento com uma outra pessoa e depois desse relacionamento eu descobri algumas, como é que eu posso falar, infidelidade dessa pessoa comigo. E eu comecei a ter meu transtorno alimentar de novo, porque eu fiquei me comparando aquelas pessoas que essa pessoa conversava, porque essas pessoas, essas meninas que ela conversava, tinham o corpo totalmente diferente do meu, era magra. A única semelhança que elas tinham, que elas eram brancas e tinham o cabelo claro. Única semelhança, porque magrinha, sabe? Com a bunda grande. Minha bunda não é grande, eu tenho uma bundinha pequenininha. E aí eu voltei um pouquinho com a meu transtorno alimentar, não tão forte, mas eu voltei. Eu lembro que juntou também um pouquinho, acho que de depressão, que eu fiz terapia, minha terapeuta falou pra mim também, juntou um pouco de depressão. Eu lembro que às vezes eu chegava do trabalho, daí eu tenho um pouco de bebida aqui em cima da geladeira. Eu cheguei do trabalho, daí eu comecei a beber. E eu lembro que um dia eu bebi muito, muito. Daí eu entrei dentro do closet, tipo, o closet é fechado, sabe? Se você entrar, é uma porta. Você entrou, tipo, você fechou, tipo, não tem claridade nenhuma. Eu entrei dentro do closet e eu fiquei chorando dentro do closet porque eu tava me sentindo muito mal, eu tava me sentindo muito feia, eu tava me sentindo muito... Pensando assim, meu Deus, eu tô com uma pessoa que, tipo, não me acha bonita, eu tô com uma pessoa que... Eu faço tudo e essa pessoa, tipo, não, sabe, não me acha bonita. Por que isso tá acontecendo comigo? Eu fiquei com esses pensamentos, assim, sabe? Mas a culpa não é sua, sabe? Se a pessoa faz um negócio desse com você, a culpa não é sua. Mas como eu já tinha esses problemas, voltaram. De novo, não é culpa dessa pessoa, mas tem algumas coisas, assim, que causam o famoso gatilho, né? Que você lembra as coisas que aconteceram. E aí eu voltei de novo a ter um pouquinho. Até que nesse ano, essa pessoa que eu tava namorando terminou comigo em junho. Depois de junho eu tive um pouquinho, assim, sabe, alguns dias. Mas daí eu comecei a melhorar, porque eu comecei a querer melhorar, sabe? Porque eu acho que foi tudo muito rápido, assim, até eu me assumir, até eu entrar num trabalho, até eu tentar o suicídio, foi coisas assim, que não levou muito tempo, sabe? Foi tudo muito rápido, então eu acho que a minha cabeça, ela ficou bem confusa, com muita coisa, então eu não parei assim pra, vou cuidar de mim, olha, eu vou fazer terapia pra mim, olha, eu vou ir ali, vou fazer coisa que eu gosto, sabe? Eu lembro que a única coisa que eu tava fazendo que eu amo é correr. A única coisa que eu tava fazendo que eu amava era correr. E o trabalho que eu fazia também era um trabalho que eu gostava, que eu gosto de atender as pessoas, mas
foi, sabe, vários problemas um em cima do outro. Eu não tive tempo pra parar e pensar, eu não tive tempo pra fazer absolutamente nada, assim, de cuidar de mim mesma, sabe? Cuidar do meu interior, porque o meu exterior tava, assim, lindo pras pessoas, né? Eu estava emagrecendo, eu estava emagrecendo. E a partir do momento que você está emagrecendo, as pessoas te acham linda. Infelizmente, hoje em dia isso é verdade. Se você tá emagrecendo, você é uma pessoa linda. Se você tá fazendo academia, você... Nossa, meu Deus, você é super, tipo assim... você é super... Como é que eu posso falar? Você é super... Não sei, você tá cuidando de você se você faz academia, tipo... É um cuidado que você tem com você, mas não é só aquilo, sabe? Você tem que cuidar de você de outras formas. E as pessoas hoje em dia colocam muito isso, que você... Pra você cuidar de você, se você não estiver fazendo academia, não importa. Se você tá fazendo outras coisas, não importa. E eu não acho que as coisas têm que ser desse jeito, sabe? Porque não tem nenhum porquê. Eu só acho que não tem que ser desse jeito. Eu acho que tem outras formas de você cuidar de você, e incluso a academia, mas não só a academia, sabe? Mas foi isso. Eu já fiz terapia com algumas pessoas, com duas, na verdade, mas eu quero procurar uma outra pessoa. Vou procurar. E eu pretendo tomar algum remédio, acho que pra ansiedade, pra depressão, que uma vez eu li, acho que ajuda. Eu não sei, se vocês souberem, coloquem nos comentários, mas se eu não me engano, ajuda você tomar um remédio, assim, pra sua... Se você tiver algum transtorno alimentar, assim, pra sua mente ficar um pouco mais calma. O que eu li era que a sua mente fica calma quando você tem depressão, ansiedade, você toma remédio. Então isso ajudaria também. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir aí embaixo. Mas eu li uma vez, era mais ou menos assim. E eu queria tirar uns 5 minutinhos só, porque eu sei que o vídeo tá ficando longo, eu converso muito, pra falar sobre esse livro que eu participei. E, gente, eu tô muito, assim, ruim de data. Eu já tinha 19 anos, então foi em 2019. Mas eu participei desse livro e eu tô aqui, olha. Eu tô aqui. E eu tô aqui. Foi contando a minha história, bullying que eu sofri quando eu era menor, quando eu era mais jovem. Olha. Gente, é incrível. Eu amo esse livro, eu amo a pessoa que escreveu esse livro. É a Fernanda do Vale. Olha. Ela é incrível. Ela também já teve transtorno alimentar. Ela tem um livro sobre transtorno alimentar. Se eu não me engano, é Eu, a Enfermeira e a Luta contra a Anorexia. Se eu não me engano, é assim o nome do livro. Eu vou procurar ali e vou botar nos comentários pra vocês. Mas eu participei desse livro um pouquinho antes de eu me assumir. Eu tinha lembrado disso. Um pouquinho antes de eu me assumir. E eu tava, assim, ó, na melhor época da minha vida. Antes de eu me assumir. Eu tava, assim, olha, me achando muito linda, sabe? Tanto é que eu participei desse livro, eu tava, assim, bem... com mais peso do que eu tô hoje, sabe? Um pouquinho bastante de mais peso que eu tô hoje. E eu me achava a menina mais linda do mundo. Eu lembro que nossa, eu postava vários vídeos, várias coisas na internet, assim, sobre o quanto eu amava meu corpo. Sobre o quanto eu tava, tipo assim, nossa, muito feliz de eu ser a pessoa que eu era. E... Nossa, quando eu vejo esse livro, quando eu leio o que a Fernanda escreveu, quando eu vejo as coisas que eu contei nesse livro, me dá muita força, assim, de eu continuar e eu voltar a ter o pensamento que eu tinha antes. Mas coisas acontecem na nossa vida e a gente só não tem que deixar as coisas fazer a gente cair. A gente tem que sempre tentar melhorar. Eu vou ler só uma parte aqui do livro pra vocês sentirem um pouquinho do que eu sinto quando eu ouço, assim, as coisas que eu falava nesse livro. Ó, já, como gosta de ser chamada, sempre teve o corpo fora do padrão.
Cresceu sofrendo bullying na escola e na vida. Era chamado de baleia e era zoado pelos amigos, por ter seios grandes. Ouvia piadas a seu respeito, comentários maldosos e o famoso: você tem um rosto tão lindo, só precisa emagrecer. Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, deixou de sair e de fazer coisas que gostava por vergonha do seu corpo. Fazia dietas, loucuras para perder peso, tudo para se sentir aceita e para se encaixar. Olha, isso daqui eu não lembrava. Sério. Tipo, eu não... Engraçado, eu só lembrava, tipo assim, de eu fazer essas dietas loucas depois de eu ter o transtorno. Que loucura. Mas um dia já decidiu. Sim, é uma decisão. Amar o seu corpo. Aprendeu a se respeitar e se aceitar. Trocou a vergonha pelo orgulho de ser quem é. E com essa frase linda eu termino esse vídeo. Se você tem algum problema, assim, de transtorno alimentar, quiser conversar comigo, quiser me mandar mensagem, eu sempre deixo meu Instagram aqui embaixo, se vocês quiserem ir lá, mandar alguma mensagem. Às vezes é complicado, às vezes é difícil. A gente não tem que ser especialista, assim, pra falar sobre os assuntos assim. Eu lembro que uma vez eu queria ter feito um vídeo assim, olha, muito tempo atrás. Só que eu fiquei pensando assim, nossa, eu tenho que procurar informação, eu tenho que procurar não sei o que tem. Só que eu só queria fazer um vídeo contando como foi comigo, sabe? Como se eu fosse uma amiga sua. E eu não sou especialista. Se você tem um problema desse, eu recomendo que você procure sim uma terapeuta, que você procure uma médica, que você procure ajuda. Mas também conversa com alguém que você confia, sabe? Alguém que você vai falar e a pessoa vai falar, olha, eu tô aqui. Se você não tem essa pessoa, eu tô aqui pra poder te ajudar. E é isso. Tenha um ótimo final de semana. Eu amo vocês.